live da Fener, que ainda não aconteceu nessa quarentena, que eu quero live da Fener neste canal, tá ok? Queremos live da Fener. Aê, Carol entrou, Brasil! Ai, meu Deus, eu não tenho roupa pra isso, eu vou desistir! Eu amo a mulher, gente! Ela entrou, vou mandar convite, Brasil! Nervosa. Daniel entrou, nosso patrocinador do dia, psicólogo Daniel, que nos concedeu aqui a permissão de uso do seu espaço. Eric Fraia, que fez essa parede maravilhosa. Quem é o outro patrocinador de hoje? Camiseteria Cantos. Fazendo camisetas sobre behaviorismo. Mais algum patrocinador? Só esse. Brenebral. Brenebral, caneca da aceitação. Caneca do Dani, que ele também gentilmente cedeu, apesar de não saber. Ela recusou, gente. Ela tem que aceitar, vou mandar de novo. Eu acho que vai ter que virar a live da Fener. A Fener tá fugindo da live dela. Mandei outro convite para Carol. Aceitou? Meu Deus, nós estamos combinando, Carol! Priscila, desculpa minha imperícia tecnológica, meu Deus do céu. Eu fiquei Nessa tão com quarentena medo de ninguém pode ter aceitar preguiça. coisas e desconectar tudo e comprometer alguma coisa. Desculpa, acho que agora... Não tem problema, você pode tudo. Ai, meu Deus A do gente céu. está combinando, eu acho que o nosso signo é o mesmo. Qual é o seu signo, Carol? Me conta, fala. O meu, como dizia meu avô, é borboleta, não sei. Signo borboleta. É que eu tô aqui hoje com a camiseta, né? Eu tô zoando aqui que eu tô. Hoje a gente tem vários patrocinadores. Eu tô com a camiseta que a Ana de Faria, que é só em behaviorismo, ascendente em Skinner e lua em Todorov. Então, acho que esse é meu signo. Assim, tá todo mundo enlouquecido. Tipo, desde de manhã, só se fala nisso no grupo. Todo mundo enlouquecida com o fato de que você aceitou o nosso convite. A gente está muito feliz. Não? A gente está muito feliz de ter você aqui. A gente é muito... Eu não sei se é isso na ciência, mas foda-se. A gente é só fã. Então... A gente lê seus textos, a gente acha maravilhosa. A gente quer ser sua amiga. O Grupo ACFEI quer você de madrinha soberana e pronto, está convidado. Gente, mas esse convite eu fiquei muito feliz, Priscila, e a recíproca é verdadeira. O pouco contato que eu tive com vocês, eu também já sou fã de vocês. Então, estamos que juntas. delícia! Que maravilha! Juntas. A gente ficou muito feliz. A gente trabalha alguns textos seus aqui no grupo. Eu não acreditei. Ai, Carol, eu tô nervosa. Você que vai ter que conduzir tudo. Então, assim, eu vou tentar. Eu tô muito nervosa. Eu, nervosa, fico louca e inadequada. Mas a Fêmea falou que gosta de mim porque eu sou louca e inadequada. Então, tá tudo bem. Bom, vamos começar, então? Vamos. Vocês que me só instruam, porque te dar uma como você diquinha. bem sabe... É a primeira vez que eu estou usando este recurso. Na verdade, vocês que me fizeram estrear isso, entendeu? Então... Ai, que maravilha! Tomara que seja o primeiro de muitos, assim, porque assim, a gente quer botar você na água. Todo mundo tem que beber um pouco de você para ficar mais feliz, assim. Então tá todo mundo em surto aqui, é um surto coletivo. A gente vai levar um tempo para voltar a pensar, mas a gente vai tentando começar vagarosamente a voltar pro centro da nossa racionalidade. Pode ir. Mas vocês me ajudem aí o que eu devo fazer, tá bom? Tá, eu só vou te dar uma dica. Se você quiser, eu não sei se você apoiou o celular, é bom, porque assim, a live no Instagram tem um tempo de mais ou menos 50 minutos. Tá. Às vezes pode cair por algum motivo, ou cortar, e aí qualquer coisa a gente recomeça. Mas a gente usa geralmente 50 minutos. E aí a gente estoura o pau falando do jeito que a gente quiser. E o que a gente quiser.
Você que Não, manda meu aqui. marido providenciou aqui um suporte de rolo de papel higiênico para eu apoiar o meu celular. Maravilhoso! Tá vendo, Então, Thaís? Eu também então tenho eu uma tô aqui com o assessora meu com monte de doutorado. papel higiênico e tá um pouco instável aqui. Ó. Vou pôr isso de novo. Mas Mas é eu assim acho que mesmo. é por aí, entendeu? Porque eu Oh, não, mexo tá muito ótima. as mãos, então eu não ia A sua conseguir imagem tá mesmo. ótima. E assim, a gente só tá feliz de você estar aqui, não importa o que você faça agora. Espera aí que eu vou precisar de uma ajuda aqui. Tá. Eu também tenho uma assessoria aqui, Carol. A Thaís Reis está aqui comigo, porque a assessoria com doutorado é sempre melhor. É que o Carlos está me ajudando aqui nesse meu suporte super improvisado. Ó, Carol, a Roberta deu uma dica, porque acho que você precisa ou aumentar um pouquinho o seu volume do fone, Tá, ou falar, tentar colocar um pouquinho mais perto. A Roberta falou que está ouvindo um pouco mais baixo. tá. Eu tenho que colocar o celular em pé, é isso? Isso. Tá bom. Geralmente, o que eu faço? Eu coloco uma coisa na frente e outra atrás, porque daí ele não Ah, tá. escorrega. Porque como a câmera está só lá em cima, ele não escorrega na frente. Foi uma caixinha, uma coisa assim, espremendo ele. Tá. Coloquei um livro aqui agora. Tá bom assim? Tá maravilhoso. Carlos, tá. E que óculos, hein, menina? Achei bafônico. Onde que compra? Aí o Paulo disse que tá ouvindo bem, então beleza. Tá. Esse aqui eu comprei num sebo de rua. Ai, que delícia! Você também faz isso? Os Faço. deuses também visitam sebo? Meu Deus, ela visita o sebo, gente. Maravilhosa. Então podemos começando, Carol? Espera só um pouquinho. Tá. Oi. Desenrola, que tá tudo enrolado. Ah, tá. Beleza. Camila também entrou aí. A Thaís está avisando que a Camila e o Sul também entrou aí. Tá a Fener, tá a Veridiana, tá o Córdova, tá a Thaís, tá a doutorada, tudo daqui de Campo Grande está presente. O Dani e a Veri, tá tudo assistindo a gente. Já tem uma galera aqui. Uhum. Olha, você descobriu quando você veio aqui, eu lembro que você descobriu que a gente era seu fã naquela época, né? Eu acho que foi meio assustador chegar aqui e ver que a gente é tudo louco com você. Isso é culpa do Lucas, porque o Lucas fica passando seus textos maravilhosos pra gente e a gente fica todo apaixonado por você. Obrigada, Lucas, pela força, viu? Maravilhosa. Bom, eu vou começar então, podemos? Claro, como vocês quiserem. Estou Vou aqui para a começar, gente papear, conversar. vou começar leve, assim, sutil, fazendo uma pergunta para você que eu não achei a resposta até hoje. Ai, O feminismo é extremamente realista, né? Então, assim, como é que a gente começa a pensar o feminismo a partir do pragmatismo? E como que a gente pensa em seguir com esse feminismo que não pense em transformar o mundo? Então, assim, que a gente não pense necessariamente em transformar o machista, o mundo, mas como que a gente pode pensar o feminismo de uma maneira mais pragmática a partir do que a gente estuda aqui dentro da análise do comportamento, deusa maravilhosa. Meu Deus, Priscila, você começou fácil. Se você também não sabe, você fala, tudo bem. Eu estou tentando achar essa resposta. Olha, acho que, nossa, eu nunca pensei dessa perspectiva que você mencionou, mas obrigada pela pergunta, vai me fazer pensar coisas novas aqui. Eu não tenho respostas prontas, assim, para dar, mas acho que essa nossa conversa que a gente pode construir aí um terceiro discurso a partir da nossa conversa a respeito disso. Mas o feminismo, vocês sabem, quando a gente fala feminismo, na verdade, às vezes é
é um termo um pouco acurado usar essa expressão no singular, né? Porque o feminismo, na verdade, ele abriga aí uma série de ideologias políticas distintas, né? Que perpassam aí anarquismo, liberalismo, e outras ideologias políticas. A gente também tem uma série de doutrinas epistemológicas distintas, né, sob a rubrica aí de feminismo. Então, você tem aí o feminismo pós-moderno, pós-modernista, a gente tem a teoria do ponto de vista, uma tradução em português, mas as teorias do standpoint, você tem também o empirismo feminista. Então, você tem uma série de teorias epistemológicas também, que quando a gente fala feminismo, a gente tem que levar em consideração aí essa pluralidade, né? Tanto de ideologias políticas, quanto de doutrinas ou teorias epistemológicas. Eu entendo que o pragmatismo é uma filosofia que tem muitas compatibilidades com algumas teses feministas, né? Então, se a gente for pensar do ponto de vista ontológico, né? O pragmatismo do ponto de vista ontológico, pensando aqui no pluralismo, nessa ideia de que o mundo não está acabado, né, que a gente se constrói na relação com o mundo, que o mundo está aberto a mudanças, que a gente não tem um mundo pré-determinado, que está pronto, e que a gente vai, por meio do conhecimento, acessar uma realidade com R maiúsculo, né, desvelar, tirar os véus por meio do conhecimento, da razão, com R maiúsculo, e descobrir a realidade, o mundo tal como ele realmente é. Então, o pragmatismo, ele critica essa tese, né, do ponto de vista ontológico, que tem ressonâncias epistemológicas. Eu acabei de enfatizar um pouco mais as características epistemológicas, mas a despeito dessa diversidade epistemológica que a gente vê no feminismo, pelo menos algumas teses em comum a gente encontra na literatura feminista, como, por exemplo, a tese da construção social do conhecimento. Né? Então, eu acho que essa tese, por exemplo, feminista, ela se articula bastante com uma visão pragmatista de conhecimento, de que esse conhecimento ele se constrói na relação do indivíduo com o mundo. Né? Então, a gente, de um lado, o pragmatismo é uma teoria filosófica complicada, porque a gente não pode dizer que o pragmatismo está do lado do idealismo, de que a realidade é uma simples projeção, né, das nossas atividades cognitivas, mas também não é um realismo aí no sentido de que essa realidade está pronta e inacabada. Então, nessa perspectiva de construção social do conhecimento, né, a gente pode entender na perspectiva pragmatista que o conhecimento é ação, né? O conhecimento ele se faz na nossa relação com o mundo, e acho que essa é uma tese do feminismo, né? De modo geral, de que o conhecimento é entendido como uma construção social compartilhada aí, por certas comunidades, transmitido de geração a geração. Se a gente estiver falando também do conhecimento científico, claro, existem outros tipos de conhecimento. Então, eu acho que o pragmatismo pode conversar com o feminismo nessa tese da construção social do conhecimento. Eu acho que o pragmatismo gemesiano, né, pelo humanismo pragmatista, entendendo que o nosso conhecimento, mesmo científico, ele só se faz entender no contexto de uma cultura, né, das nossas necessidades culturais, de responder algumas perguntas que são definidas culturalmente, que só fazem sentido a gente entender determinadas perguntas e respostas no contexto de uma cultura. Então, acho que nesse ponto também pragmatismo e feminismo convergem, né? O feminismo faz a gente entender que esse conhecimento, o científico e outros tipos de conhecimento, são também respostas
a determinadas demandas e necessidades humanas definidas historicamente e culturalmente, e que nessa relação de produção de conhecimento participam aí alguns marcadores sociais constituídos historicamente e socialmente como gênero, né, que a gente precisa levar em consideração, aliado aí ao entrelaçamento com outros marcadores, né, de orientação sexual, de raça, de classe social e assim por diante. Então, eu vejo uma afinidade com o pragmatismo nessa perspectiva. Eu acho que o feminismo como um movimento político e como uma prática acadêmica, é uma teoria assim que nos encoraja, é um otimismo não irresponsável, né? Se a gente entender que o mundo está aberto, que o mundo ele não é completamente fechado, que o mundo ele pode ser modificado, que a gente se transforma na nossa relação com o mundo, então que é possível um ser humano mudar na relação com o mundo, então a gente muda o mundo e a nós mesmos nessa relação. Eu acho que essa tese pragmatista ela vai ao encontro do feminismo, que entende que esse mundo não está pronto, não está acabado, nem o ser humano é um projeto acabado, ele está em construção. E acho que o humanismo do pragmatismo ele se encontra com o objetivo feminista da gente construir um mundo melhor, uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Então, acho que o pragmatismo, na sua concepção de conhecimento, ela pode se articular com algumas teses feministas. Acho que do ponto de vista ontológico, né, também, se a gente entender o pluralismo, que é a visão de mundo do pragmatismo, que esse mundo aí, ele está aberto e ele você tem possibilidades de variação, e a noção de variação ela é muito forte na ontologia pragmatista, né, que nos mostra essa possibilidade de mudança. Então, acho que ontologicamente a gente pode conversar com o feminismo também. Acho que a visão de ser humano também, do pragmatismo, uma visão não essencialista de ser humano, é muito importante também. A gente pode ter pontos de contato aí com o feminismo, principalmente discussões feministas, de que não vão entender masculino e feminino em termos de essências, né? Então, o pragmatismo não é uma filosofia essencialista. Nós temos muitas teses feministas anti-essencialistas, né, que não vão entender a ideia de masculino, de feminino só para falar de uma maneira binária nesse contexto, não vai entender o feminino em termos de essência. Então, eu acho que a gente tem muitas afinidades aí. Muitos pontos de encontro, né? De Muitos contato. pontos de contato que precisam ser explorados ainda entre pragmatismo e feminismo, que eu não tinha pensado ainda até você me perguntar. Mas Muito eu obrigada acho por isso. que é isso, entendeu? Porque eu já quero o quê? Escrever tudo isso que você falou no meu bloco de notas e começar a pesquisar um por um. Até eu morrer, talvez eu ache a resposta da minha pergunta. Porque, assim, maravilhosa. Abriu um monte de discussão. O bom é que tem um monte de feminista nesse grupo, que tem mestrado, doutorado e o caralho a quatro. Então, cada uma pode pegar um pouco, vai dividir. Agora, o que você tem, cada um começa a pesquisar um ponto desse que ela falou e pronto, a gente já tem a resposta daqui uns 50 anos. Mas eu acho que você pegou num ponto muito importante, assim, que eu não tinha parado para pensar de uma maneira tão sistemática. Acho que tem muitas afinidades, como destaquei aqui, e acho que essa perspectiva anti-essencialista, né, do pragmatismo para discutir a mulher é muito importante. Porque o conceito de mulher é um conceito plural. A gente precisa ter uma discussão pluralista de mulher, no sentido de quando a gente fala mulher, a gente está falando... Essa categoria a gente tem que tomar muito cuidado, né, na forma como a gente aborda isso, porque a gente pode estar excluindo, a gente sempre quando está falando de uma certa perspectiva, né?
hierárquica socialmente, e então acho que o pragmatismo, o pluralismo pragmatista, eu acho que ele converge também com uma discussão que a gente encontra no feminismo, de que a gente tem que falar de mulheres, né? Então, as necessidades de algumas mulheres não são de outras, né? Então, quando a gente fala de mulher de uma perspectiva não só anti-essencialista, mas de uma perspectiva pluralista, que eu acho que é a pragmatista, a gente tem a gente tem uma abertura, né, para conversar e olhar diferentes maneiras, né, de sermos mulheres, né? Eu acho que uma coisa que você apontou, Carol, que uma não, né? Tudo que você falou é maravilhoso, porque tudo que você fala é maravilhoso mesmo. Mas assim, um ponto que eu quero puxar o gancho, porque senão a gente não chega lá na clínica, é a gente pensar que o cliente que chega lá na clínica ele é um sujeito inserido num contexto histórico e tem uma visão de mundo, e a clínica que você faz é inserida também num contexto que tem a sua própria história como terapeuta e as suas visões de mundo que vão dialogar com as visões de mundo desse cliente. Então, quando a gente pensa na clínica, a gente hoje tem falado da clínica como um projeto também político, e um projeto político do terapeuta que vai conversar com esse projeto político do cliente que chega para a terapia. E que não necessariamente vai ser imposto. Não necessariamente não. Nunca vai ser imposto. Mas vai ser dialogado. Como que a gente pensa isso com relação ao que você falou da pluralidade das mulheres e tal? Porque o terapeuta ou a terapeuta vai ter a sua própria visão de mundo, a mulher que chega ali vai ter outra visão de mundo, e aí a gente vai tentar, dentro do setting terapêutico, usar a clínica como um projeto político, mas também pensando no bem-estar do cliente. Ilumine nosso caminho. Disserte sobre. Não sei se eu vou conseguir iluminar alguma coisa, mas assim, eu acho que você toca numa tese que não é banal, Priscila, assim, que é muito importante, e eu queria só comentar um pouco sobre ela. Do papel político da clínica, não só da clínica, né? Que aqui o interesse central, né, na temática, a gente vai convergir para isso. Então, eu acho que na nossa formação científica, né, se a gente for pensar em análise do comportamento ou outras teorias científicas, a gente sabe que a gente tem alguns modelos de ciência, né, que parece que nos blindam aí da percepção, ou dificultam aí a gente identificar que o nosso comportamento de fazer ciência, o nosso comportamento de atuar no contexto clínico, ele não é perpassado por uma série de controles aí muito sutis que tem a ver com a história da nossa sociedade, da nossa cultura, com o nosso lugar social, e esses elementos influenciam, né, o nosso comportamento. Então, quando você fala assim, o papel político da clínica, talvez eu vou cometer aqui alguns exageros, mas se a gente for pensar em que todo comportamento, se a gente está falando de operante, assim, para colocar mais no centro da discussão, produz consequências no mundo, muda o mundo, a gente tem que discutir isso também de um ponto de vista político necessariamente. Né? Se a gente for pensar a política nesse âmbito das nossas ações afetarem a vida de outra pessoa, né? Falando política no sentido mais genérico e restrito. Mas se a gente pensar em política, né, como um conjunto de práticas que visam intervir no mundo para gerar o bem comum, tanto a prática clínica quanto a prática científica, elas não estão desconectadas disso. Então, inadvertidamente ou não, explicitando ou não, de uma maneira tácita ou não, consciente ou não, as nossas ações elas estão impregnadas de política, né? No sentido de que elas afetam
a vida de outras pessoas. Então, a gente tem que pensar muito nisso, né? Às vezes a gente esquece de que a ciência faz parte da cultura, né? E uma ciência que instrui e orienta uma prática clínica, às vezes a gente vai levando isso de uma maneira a descontextualizar a nossa função cultural, digamos assim. E a gente sabe que, historicamente, né, a gente não pode também ter um discurso muito totalizador, mas de um modo geral, né, quando a gente pensa em atuação psicológica, a clínica psicológica que aparece, né, no seu protagonismo, se a gente vê isso na análise do comportamento e em outras teorias psicológicas também no âmbito da prática clínica, a prática terapêutica ela foi considerada também uma maneira de você ajustar as pessoas a uma sociedade que, na verdade, gerou os problemas, alguns dos problemas que levaram ela, inclusive, a procurar a terapia. Então, acho que a terapia feminista, assim, tô me arriscando a falar, tá? Vocês são terapeutas, eu não sou terapeuta, então, assim, o que eu vou falar é da perspectiva de quem não é terapeuta, então eu posso cometer muitos equívocos aqui, vocês me corrijam, por favor, tá bom? Você nunca comete equívocos, cara. Cometo Maravilhosa. muitos, Você nem, muitos. imagina, eu nem sei como é que respira. Então, assim, lendo, né, tô falando de ler e não de ter a experiência, né, no contexto clínico, mas, assim, lendo um pouco sobre a terapia feminista, pelo menos uma das razões que motivou, né, essa proposição foi justamente isso, né? O trabalho clínico também é um trabalho político, quer você queira, quer não, né? Então, a nossa atuação, de alguma maneira, ela está contribuindo para a manutenção de determinadas práticas, para o questionamento, pelo desafio de determinadas práticas. Então, querendo ou não, a nossa atuação, seja no contexto clínico ou não, é em alguma medida política. E nessa dimensão, no sentido de que ela afeta a vida das pessoas, né? E nessa afetação, a gente está colaborando para a manutenção ou não de determinadas práticas opressivas e não opressivas. Então, isso é arrastado para o contexto da clínica também, como você colocou. Então, não tem como, no contexto da clínica, como você também bem disse, a gente não fazer uma reflexão política da prática clínica, né? Historicamente, a terapia, lendo também as feministas, ela foi muito acusada de ser uma prática elitista, uma prática individualista, uma prática voltada para o ajustamento das pessoas a uma cultura que as oprime, né? Então, ali, ajudando no sentido de ajustar e não no sentido de enfrentar. E algumas reflexões que eu tenho lido aí de terapia feminista estão falando a prática clínica ela não precisa ter esse papel, né? Então, ainda, claro que a gente tem vários modelos e formatos, trabalho em grupo, trabalho individual, mesmo no nível individual, a gente pode ter olhar o trabalho clínico em termos do seu potencial político transformador. Né? Então, Acho que quando a gente vai ter um olhar contextual, né, Carol? Não tem como a gente não pensar também nas variáveis sociais que vão interferir nesse comportamento, né? Eu gosto, tem um livro que eu gosto muito, que é do Figueiredo, A Invenção do Psicológico. Ele fala como que a clínica que individualiza a angústia e torna o sujeito como único, passa a ser uma reprodução de opressão, né? Sim. Acho que essa questão contextual que você levantou, eu fico pensando, né? Existem alguns modelos psicológicos que dão mais ênfase para o contexto, mas eu acho que ainda a gente tem que problematizar que contexto é esse que a gente está tratando.
Não necessariamente a nossa visão de contexto vai abarcar variáveis ou condições de natureza política, histórica, econômica, né? Eu fico pensando muito na crítica do Holland de algumas práticas psicológicas, né? No caso da análise do comportamento, para ser mais assim, falando do meu lugar de estudo, ele fala, olha, embora a gente faça análise funcional e olhe para o contexto, a gente tem que ampliar a nossa noção de contexto. A gente tem que perpassar o nosso contexto por variáveis de natureza socioeconômica, histórica, política, e não necessariamente quando a gente fala de contexto, a gente está levando em conta toda essa complexidade de variáveis. No contexto da clínica, quando a gente vai fazer, então, uma análise contextual, né, do que está acontecendo no caso das mulheres, né, a literatura feminista tem destacado isso. Muitos dos problemas levados pelas mulheres no contexto da clínica tem a ver com questões culturais, né? E então a gente tem historicamente, né, a psicologia, infelizmente, na história contribuiu para isso, para patologização do feminino, né, para inferiorização do feminino, né, alguns estudos quando a gente lê lá em história da psicologia. Então, a gente tem que prestar muita atenção nos nossos modelos de explicação psicológicos, né? Qual é o lugar do contexto nos nossos modelos de explicação psicológicos e qual é a noção de contexto que está na base desses modelos de explicação psicológicos. Então, quando alguém tem um problema considerado psicológico, como que eu interpreto esse problema? Eu vou contextualizar esse problema na história de vida, eu vou contextualizar estou olhando para o contexto, mas eu acho que o feminismo nos fala o seguinte, a gente tem que ampliar a nossa noção de contexto, né? Porque esse problema psicológico pode ter a ver com o contexto histórico, individual, pode ter, né, se a gente for ampliar o contexto, pode ter uma questão econômica perpassando essa questão psicológica, pode ter uma questão racial perpassando essa questão psicológica, pode ter uma questão de orientação sexual perpassando essa questão psicológica, pode ter, né, então, o lugar do feminino nessa cultura. Então, tem tudo isso que pode entrar naquilo que a gente chama de contexto. Né? Então, uma análise contextual, concordo com você, Priscila, ela é muito importante. Até para a gente combater concepções patologizantes de feminino, da noção de feminino, essencializantes, que seja. Mas a gente também tem que perguntar qual é a minha noção de contexto, né? O que está sendo incluído na minha noção de contexto. Isso que você falou acaba culminando nessa problemática aí. Você, na condição de terapeuta, vai ter que lidar com problemas trazidos pela sua cliente, por exemplo, que você vai fazer ali a sua interpretação com base numa análise funcional, outro recurso aí, outra ferramenta analítica, né, para entender. E olhando um pouco também, né, algumas questões trazidas pela terapia feminista na FAP, também só de ler, tá bom? Eu acho que traz uma discussão muito interessante, né? Então, por exemplo, uma mulher terapeuta vai atender um homem, você tem uma questão aí de gênero, né? Então, e a gente sabe que em determinadas culturas o lugar do feminino é um lugar, não é só diferente, mas a gente tem que é desigual, né? Em prejuízo do feminino. Então, como que isso pode afetar a relação terapêutica, no caso? Né? Eu tenho uma cliente que é negra, mas assim, eu sou uma mulher branca. Talvez a questão de nós possamos compartilhar algumas formas de opressão no que diz respeito ao gênero, mas eu tenho
que levar em consideração outras formas de opressão que uma mulher branca não passa, né? Então, assim, a questão econômica, a questão da orientação sexual, então acho que existem uma série de variáveis muito sutis que a gente não percebe mesmo, né? Muitas vezes, porque ver, perceber é operante, a gente tem que aprender a fazer isso. Na verdade, aí passa, então, o terapeuta a ter que perceber, ou como a Roberta coloca assim, pensar na política como uma ética do terapeuta, então. Pensar nessa ampliação de olhar do terapeuta como uma ética do atendimento terapêutico. Eu acho, assim, eu vejo diferentes encaminhamentos, né, nesse caso. Eu acho que lendo um texto bem legal de terapia feminista na articulação com a FAP, para falar mais especificamente, né? Além dos comportamentos clinicamente relevantes, né? Do terapeuta, do cliente, tem uma proposta de você inserir aspectos sociopolíticos que você tem que levar em consideração na relação terapêutica. Que eles chamam de SP1 e SP2. SP1 e SP2. Né? Então, assim, na relação terapêutica, perpassam relações de poder e privilégio entre terapeuta e cliente. A gente tem que estar ciente disso. A mesmo raciocínio quando a gente vai falar de produção de conhecimento, por exemplo. Né? Então, se você for pensar, né? Então, você tem uma diferença, às vezes uma desigualdade de poder que pode se reproduzir na relação terapêutica, por conta de nós vivermos, falando mais especificamente no Brasil, de uma sociedade bastante desigual, em vários níveis de desigualdade que a gente pode pensar, né? Em termos de racismo, em termos de sexismo, de classismo. Então, assim, são muitas contingências, né, que a gente a noção de classe, não no sentido apenas econômico, mas entendendo assim como um conjunto de contingências que vão modelando o nosso comportamento, assim, daqueles mais assim, a maneira da gente ver, olhar, né? Às vezes a gente não vê mesmo, há uma invisibilidade para certas pessoas por conta da maneira como as contingências da nossa história de vida, elas estão entremeadas com contingências históricas muito mais amplas. Né? Então, uma mulher branca não vê coisas que uma mulher negra vê. Né? Uma mulher pobre não vê coisas que uma mulher privilegiada do ponto de vista econômico. Há uma certa invisibilidade. Né? E isso... Eu acho que não é o mesmo mundo, né? Acho que a gente não pode pensar que não é o mesmo mundo em que elas estão inseridas. Do ponto de vista funcional, não é o mesmo funcional mundo. Não é. Né? Então, daí acho que o pluralismo, do pragmatismo, a gente tem que entender que há diferentes mundos, né? E esses mundos são desiguais, muitas vezes, né? E acho que isso, de alguma maneira, pode aparecer também na relação terapêutica, né? Numa relação de poder e de poder no sentido assim da capacidade de você manejar a relação, de você controlar no sentido da sua capacidade de influência de algumas condições ali, né? Eu penso quando a pessoa vai procurar uma terapia, historicamente a gente já tem a figura da psicóloga ou do psicólogo como alguém que detém o conhecimento, que está num lugar privilegiado. A gente vê, eu fico muito atenta como que a figura do psicólogo, da psicóloga é representada na mídia, nas séries, né, como alguém que vai perscrutar o seu íntimo, né, vai ler a sua mente. Olha, quando chega na clínica e encontra eu, faz o quê, né, Carol? Né? Então, assim, é um poder, é uma figura de poder de você. Então, muitas vezes, a pessoa que vai procurar auxílio terapêutico, ela já se coloca, porque a nossa sociedade cria essa separação desigual de que você tem uma pessoa né, que vai manejar o seu psiquismo, vai perscrutar o seu íntimo, vai dizer o que você é,
né? Conhecimento é poder, assim, eu fico pensando, nossa, que coisa, né? Vai dizer quem você é, deslegitimando toda a perspectiva da pessoa, a experiência da pessoa, né? Então, assim, a gente tem que estar muito atento para isso, né? De uma situação de maior poder e às vezes de maior privilégio, né? Então, alguns modelos para atenuar isso, né? Então, na conceitualização do caso, tem que levar em consideração a relação terapêutica também como uma relação de poder e de privilégio, né? Quais são as variáveis que eu vou levar em consideração na conceitualização do caso, de inserir também variáveis de natureza política, né? Históricas nessa conceitualização. E como fazer isso, eu acho que daí depende do modelo, tem propostas que sugerem explicitação de valores, né, do terapeuta, explicitação de valores do cliente, da cliente, propostas no caso, né, de algumas terapias feministas, da valorização do trabalho em grupo também, né, de você trazer para frente o potencial da clínica como também um contexto que prepara para uma mudança social mais ampla, né? Então, hoje a gente está num contexto de tantos problemas, assim, muito sérios, que a gente fala, meu Deus, assim, tem como mudar? É possível mudar? Por onde começa, Por né? onde começa? Você tem um pessimismo, assim, é tão fácil sucumbir ao pessimismo, mas do ponto de vista político a gente não pode ser pessimista, né? Eu acho que a gente tem um otimismo contextual, é muito importante. Eu acho que para vocês que trabalham... Desculpa, você ia falar? Não, pode terminar, desculpa. Não, e para quem trabalha na clínica, eu acho que vocês têm uma condição muito privilegiada no sentido de vocês verem como que uma intervenção na vida do indivíduo, ela pode se estender para um grupo socialmente. Então, eu sou professora, a docência tem os seus desafios. Eu espero, né, que eu possa contribuir com a formação dos meus alunos, das minhas alunas, que elas saiam como pessoas diferentes e transformem esse mundo, né, de uma maneira melhor. Mas às vezes a gente vê essas consequências da docência muito tardiamente, assim, né? Ainda mais eu que amo dar aula para o primeiro ano. Eu ainda tenho condição de ver um pouco mais, mas acho que no contexto terapêutico, quando vocês veem a mudança, né, da cliente, do cliente, e como que essa mudança impacta a vida de outras pessoas, né? Então você vê o potencial político transformador da terapia. Né? Eu acho que isso é muito legal. Né? A ideia de você olhar a relação terapêutica, né, como um holograma das nossas relações pessoais no mundo fora do contexto clínico, né, e como que nessa relação terapêutica podem ser reproduzidas questões sociopolíticas também lá de fora, né? Então acho que, como você bem falou, o terapeuta tem que ficar muito atento a isso, inserir na formação clínica esses aspectos, né? Porque eu acredito que a terapia ela pode ser emancipatória também do ponto de vista político, né? Então, eu acho... Inclusive para o próprio terapeuta, né? Que quando a terapeuta também consegue se flexibilizar e estudar essas coisas. Então, assim, para mim, entender racismo foi libertador, porque foi entender a origem da minha família. Então, eu tenho uma bisavó que foi escravizada. E quando a gente entende isso, boa parte do que também são nossas variáveis históricas passam a ganhar também outro sentido, né? Então, acho que no contexto com essas teorias e com os próprios clientes, a gente também se vê modificado.
Que é Com isso que você está certeza. falando. Aham. Então, tem que manter, acho que dá para manter esse otimismo de que realmente a gente trabalha para isso. Então, quando a gente, eu vejo que muita gente chega em mim, quando eu acompanho as nossas discussões, tal, chega e fala assim, nossa, eu estou muito longe de fazer isso como terapeuta. Mas Aham. eu também estava quando comecei a estudar feminismo, né? Então, assim, quando a gente se aplica em conhecer alguma coisa, acho que isso volta também com benefício para a gente, né? Então, não a gente também é transformado Com pela certeza. relação terapêutica. Uhum. Acho que a ideia de relação, Uhum, quando você fala de relação terapêutica, a gente tem que pensar no termo relação mesmo. Como você bem uhum, disse, maravilhosamente é isso, né? A terapeuta, nós nos transformamos nessa relação. A uhum, gente é colocado num lugar social de ensinar, de dizer o que você sente, de dizer o que você pensa. Eu, como professora, nós somos também colocados nesse lugar, de dizer uhum, para a aluna o que é, como se nós não fôssemos impactados pelos nossos alunos, né? No caso, você falando da relação terapêutica, a transformação para o terapeuta, para a terapeuta, é muito importante, né? Então, uhum, quando a gente olha, eu acho que esse ponto, quando o feminismo traz, né, para o contexto da relação nossa, seja no contexto terapêutico, de ensino ou não, como você falou, bem, tem que levar em consideração essas variáveis todas, essas condições todas, e a gente passa a ouvir mais a outra pessoa, a aprender com uhum, ela, né? Como que nessa relação ela mostra pra gente também nossos preconceitos, os nossos uhum, vieses que nós uhum. temos, que a gente de Sim. alguma pode reproduzir, né? Então, às vezes a gente é colocado num lugar como terapeuta, eu como professora, de que a gente está lá para ouvir, mas que a gente não está lá para aprender, né? Uhum, As pessoas têm que nos ouvir, a gente não está lá para aprender. Eu comecei a estudar uhum, feminismo por causa das minhas alunas. Eu sou muito uhum, grata a elas por isso, sabe? uhum, Foi por elas. Então, assim, eu aprendi com elas, na verdade. uhum, É, uhum, elas me fazendo perguntas que eu não sabia responder. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais isso. uhum, E elas, muitas delas já tinham, né, um background de estudo disso. Então, assim, nossa, que bom, né? uhum, Como é bom ser professora por essas possibilidades, assim, uhum. de aprendizado, de modificação, de... Então, acho que na relação terapêutica, as contribuições, as potencialidades de transformação são recíprocas, né? Uhum. Isso é lindo, né? Ah, Eu lembro é. que eu lembro que eu senti muito isso lendo o seu artigo sobre indeterminismo. Aquilo me deu uma esperança, assim, que eu acho que tem gente que dá um vazio quando lê aquele texto, né? Mas eu fiquei numa felicidade, porque eu falei assim, caraca, pode ser qualquer coisa, então. Porra, vou sair aí comemorando, que pode ser qualquer Aham. coisa. Então, acho que a gente precisa manter, e acho que a gente, como mulher, perde um pouco disso, o prazer da descoberta, da ciência, do estudo, do ensino. Acho que foi um pouco cortado isso da gente. E esse prazer de eu consigo fazer diferente, acho que tem que Uhum. movimentar a terapeuta também, né? Uhum. Não, e eu acho que acho que vocês que trabalham no contexto terapêutico têm muitos elementos para mostrar isso. Eu acho Uhum, que a noção de relação terapêutica ela é muito importante do ponto de vista epistemológico, né? De você pensar a produção de conhecimento, toda essa discussão que você está levantando, né? De na relação terapêutica como que quantas variáveis perpassam a relação entre terapeuta e cliente, né? Não só da própria história de vida,
do profissional, da história de vida da pessoa que está ali, das diferenças que a gente vê em termos de classe, de raça, de etnia, que às vezes, né, esse encontro, né, ele está muito aberto como a literatura feminista, ele está muito aberto a possibilidades de reprodução, de relações desiguais, de privilégios, mas quando a gente, na nossa formação, a gente começa a considerar isso na análise, né? E abandonar um pouco esse ideal de ciência moderna, de que equiparou objetividade com neutralidade científica, né? Eu acho que o discurso da neutralidade científica ele ajudou muito a gente se cegar, né, para essas influências do nosso comportamento. Então, quando a gente fala assim, a gente considera a cultura, né, tem que considerar a cultura, mas é muito abstrato a gente falar isso. Né? Cultura não é um conceito monolítico, não é um conceito homogêneo, nós temos culturas, né? Então, olhar, mostrar que a ciência... Eu gosto muito de uma definição do Boaventura de Souza Santos de objetividade, né? Então, eu acho que na nossa formação científica, a gente bebeu muito do modelo de ciência moderna, né? De que o conhecimento científico, ele é superior a outras formas de conhecimento, a tal ponto de que a gente nem chama de conhecimento outros saberes, né? Então você tem assim uma arrogância epistemológica, né? De que esse conhecimento é superior porque justamente ele é objetivo, e quando a gente fala objetivo, significa que pelo método científico você neutralizou todas as influências, valores, preferências, disposições, e que a única coisa que controla o teu comportamento são variáveis ali do próprio método, dos dados, né, e tal, e como se os dados fossem morangos, né, que você vai lá colher, né, os dados na sua cesta epistemológica e você vai colocando ali, né? Então quando você me perguntou do pragmatismo, né? Para mim, uma ciência pragmatista, ela tem que desidentificar a objetividade de neutralidade. Então, o Boaventura fala assim, objetividade é você produzir conhecimento, ficando sensível, né, sob influência de variáveis como valores, preferências, variáveis históricas, econômicas, que fazem parte da produção de conhecimento científico também. E a gente tem que começar a olhar, a explicitá-las e ver como elas participam. Contextualizar a própria ciência, né? Contextualizar a própria ciência. Então, Oi, tá Vou ter acabando? que te interromper. Não, é porque a gente tem que tomar uma decisão agora. Uma decisão? A gente começou uma decisão. A gente começou. Você tá no. Como é que é o quadro do Faustão? No arquivo confidencial. Não, mentira. Porque a gente começou com uns 10 minutos de atraso. Vai cortar a gente daqui a pouco o Instagram. Dá pra gente voltar só pra dar uma encerradinha? Faz uns 50 minutos já que a gente tá conversando. Você tá com 54 ele derruba. Então a gente pode acabar e voltar pra gente terminar a ideia só pra não deixar a coisa boiando pro pessoal? Lógico, claro. Ai, você é tão maravilhosa, Carol. Casa comigo. Eu fiquei aqui agora, não, mas tá tão bom isso aqui, conversar essas questões. Que triste agora. Então eu vou derrubar aqui, daí a gente começa tudo de novo pra gente pegar os 10 minutinhos de começo pra gente encerrar. Calma, então volta, tá, pessoal? Todo mundo junto. Mas como que eu volto? Eu vou desligar, você desliga. Aí você volta no mesmo processo que você fez no começo. A gente vai começar tudo de novo. Tá isso. Bom. Tem que perguntar, né? Até daqui a pouco. Alô, voltando para a finalização. Estou aqui comentando com a Thaís. Como é maravilhosa essa mulher. Não é, gente? Que mulher, né, Brasil?
Ai, gente, eu tô assim, encantada. Olha, é sem mentira, tá me dando vontade de fazer doutorado já. Sair assim, sabe? Ai, vamos estudar? Vamos estudar, gente? Vamos fazer um grupo de estudo? Vamos sair assim e fazer um grupo online depois e começar a estudar, assim? É o que a gente já faz, inclusive, né? Partindo pros 40, pros 15 minutos da prorrogação. Pessoal do futebol, estamos aguardando. Aí, Carol entrou. 15 minutos de prorrogação. Se você quer fazer uma pergunta, a hora de fazer é agora. Podia fazer pergunta para Carol, que ela veio direto do mundo sem internet pra gente. Do mundo sem Instagram, ela veio. Eu Olha, voltei, gente, tô ela voltada. veio. Ai, gente, Carol do céu, eu tô enlouquecida com você. Eu tô com vontade de sair daqui e fazer um doutorado. Falei pra Thaís, eu vou sair dessa live e vou Venha, fazer um doutorado. venha fazer um Venha, doutorado. maravilhosa, eu vou. Venha, Me chama que eu vou. Ai, muito obrigada venha. por. A gente está comentando aqui a sua simpatia, a sua disponibilidade. Ai, Carol, você é uma musa. A gente queria assim, que todo behaviorista fosse assim. Não é, mas a gente queria. Eu só tô Então, para a triste gente que foi muito rápido. foi rápido, né? Também senti. Foi rápido, mas foi bom. Foi uma Mas, rapidinha boa. mas vocês me desculpem, eu acho que eu tô aqui num isolamento social tão grande que eu acho que eu tava precisando falar, né, Priscila? Ai, aí Você... chama nós. Toda vez que você quiser falar, pode me ligar assim, ó, quero fazer uma live agora. A gente vem e te escuta, não tem problema. Tamo junto. Ai, meu Deus, desculpa Carol, a minha tem uma. falatória aqui, viu? Imagina, maravilhosa. É para isso mesmo que a gente te chamou, tá? Maravilhosa. A gente está curtindo horrores por aqui. Estamos todas empolgadíssimas. O Jonatas, ele trabalha com o público LGBTQI+, aqui em Campo Grande, e ele Ah, enviou uma pergunta aqui que ficou para trás, sobre como a gente, como o terapeuta ou a terapeuta pode contribuir com os homens que a gente atende. Acho que parte, engancha com aquilo que a gente estava conversando, sobre como essa relação. Acho que o próprio fato de um homem fazer terapia com uma mulher já pode ser uma coisa que vai encatar uma mudança na visão dele sobre as mulheres, né? Eu uhum. sempre lembro de um cliente que eu atendi, que veio por violência doméstica, e ele falou para mim, na terceira ou quarta sessão, ele falou assim para mim: eu não tenho problema com mulher, eu tenho problema com gente fraca, e mulher é fraca. E aí a gente ficou discutindo na sessão por que ele estava fazendo terapia comigo há 4 sessões, sendo que eu sou uma mulher. E aí ele começou a dizer para mim: não, mas você é uma mulher diferente. Eu falei: mas por que diferente? E a gente Uhum. começou a investigar a partir da relação primeira que ele estava construindo de igualdade com uma mulher. Então, acho que assim, o próprio fato dele se dispor a fazer terapia talvez já seja um diálogo com o machismo como está colocado na nossa sociedade. Você concorda? Não, acho que é bem isso que você falou mesmo, porque a gente também tem uma certa uma estereotipia em relação à psicoterapia, né? De que você só vai, para além dessa questão de que quem vai procurar terapeuta ou uma psicoterapia são pessoas loucas, né? E na história a loucura estava muito atrelada à mulher. A gente tem estudos Uhum. que mostram isso, ao feminino, né? Mas procurar uma terapia é um reconhecimento de fragilidade, de fraqueza para muitas pessoas. Então, o fato de você ter um cliente homem, isso já pode ser um comportamento muito interessante de se trabalhar do ponto de vista da discussão de estereótipos de masculinidade. Tem um documentário que eu acho muito legal que chama A Máscara que Você Veste, alguma coisa assim, que mostra um pouco, né, a construção dessa masculinidade hegemônica e como que ela é prejudicial para os homens também, não só para as mulheres em termos de violência, né,
de inferiorização do feminino, mas você vê, então, as consequências para uma pessoa ser considerada homem, ela tem que se ajustar a uma série de coisas. Né? Ela não pode demonstrar sentimentos, ela necessariamente tem que ser o provedor, ela tem que apresentar uma série de comportamentos, né, que tem efeitos colaterais também, né, para além dessa questão de como a socialização do papel masculino perpassa a inferiorização do feminino. Né? Então, às vezes eu vejo assim, crianças mesmo, eu tenho 2 sobrinhos, fico muito atento a isso. Isso aí aqui é chato porque é de mulherzinha, né? Então você vai equiparando mulherzinha a coisa chata. Você não vai brincar lá, mas por que você não vai, seu covarde, sua mulherzinha? Então mulher é falta de coragem, é ser inferior, é ser delicada, é ser emocional. Então você tem na cultura, né, uma inferiorização de características, das características femininas. Né? Não estou falando aqui de essências, nada, mas o nosso processo de socialização, alguns comportamentos foram de cuidado, de empatia, de solidariedade, de demonstração de emoções, foram atreladas à figura feminina. Nós, como seres humanos, precisamos de racionalidade, emoção, assertividade, empatia, solidariedade. A gente precisa, né, dessas características que foram consideradas na nossa socialização femininas, mas inferiorizadas. Sim, né? sim. Então, elas foram subjugadas junto com as mulheres, né? Junto com as mulheres. Então, numa relação terapêutica, como você bem disse, levar, né, o homem a entender da onde vêm essas falas, né? Mas a mulher é fraca. Né? Da onde que veio isso? Por que a mulher é fraca? Né? A questão das justificativas da violência, você fazer uma contextualização. Oi? Você fazer essa contextualização, ela é muito importante e libertadora. Né? Você pode... tem uma historiadora que chama Margarete Rago, ela tem um texto muito legal que chama Feminizar é Preciso. E ela fala de uma cultura filógena. A gente tem a misoginia, que é o ódio às mulheres, e você tem a filoginia, que é o amor às mulheres. Né? Então, se a gente for olhar hoje, né, as características, houve uma feminização da cultura, no sentido de que a valorização de comportamentos ou de práticas que na nossa socialização foram atreladas às mulheres e consideradas por isso inferiores, porque eram femininas, né? Quando você vê as sociedades mais empáticas, mais colaborativas, que atentam mais para essas questões emocionais, né? Isso, a gente tem um ganho cultural muito grande. Né? Então, o feminismo ele é importante porque ele mostra da onde que vem historicamente essa inferiorização do feminino, né? E mostra que isso que foi considerado inferior porque era feminino, se valorizado, traz grandes contribuições culturais para todos os seres humanos, inclusive os homens. Né? Sim, sim. Então, eu li um texto de uma terapeuta feminista que ela fala da flexibilização comportamental, que ela trabalhava com os clientes, homens ou mulheres, a importância de você aprender repertórios de assertividade, mas também de empatia, de solidariedade, de cooperação, de manutenção de relações, de afeto, também de resolução de problemas, que são atrelados ao feminino e ao masculino. Então, a gente precisa olhar também para os homens, né? E diferente do que se diz por aí, de que o feminismo odeia os homens, né? Que são um estereótipo do feminismo, se a gente for ver, uma cultura... O feminismo trouxe muitas contribuições para a cultura, inclusive para os próprios homens. Sim, sim, sim. Talvez, acho que um ponto que você falou que eu achei interessante agora, Carol, e liguei lá com a pergunta do começo.
talvez um feminismo que se pretenda pragmático seja a valorização dessas culturas, dessas concepções que estão ligadas tradicionalmente ao feminino, e ligar isso ao humano, né? Então, assim, a assertividade, a acolhida, a flexibilidade, Uhum. a escuta, que são ligadas tradicionalmente, a gente vê associado na cultura com o feminino, tirar isso, descolar isso da figura feminina do conceito biológico, Sim, mas perfeito. tratar isso, né, Exatamente isso. como características de humanos que eu gosto de ter por perto. Exatamente. E historicamente, humanos empáticos, humanos que se preocupam, né, e que enfatizam o cuidado, historicamente eles foram considerados humanos menos importantes por essa Uhum, cultura misógina, né, de que uhum, o uhum, feminino é necessariamente inferior, né? uhum, Então, certamente, tudo isso que eu estou falando, desconectado dessa visão essencializante, biologizante, uhum, mas olhando essas características desvalorizadas femininas na cultura, elas são características muito importantes para nós sermos seres humanos mais decentes, seres humanos sim, melhores. Né? uhum, Homens e uhum, mulheres precisam ser mais empáticos, mais solidários, ouvir mais. Né? Isso uhum, está tão assim, atrelado na nossa vida. Eu estava lendo um estudo que fizeram, por exemplo, que pediram para as pessoas definirem o que é um bom cientista. E as uhum. características utilizadas nessa caracterização convergiram com estereótipos de masculinidade. Então, assim, né, um bom cientista ele tem que ser agressivo, ele tem que ser Uhum. competitivo, ele tem que ser dominante, ele tem que fazer Tem isso, tem que que ser colher o dado. colher o dado, ele tem que ser racional, porque esse elemento de emoção não pode, porque, sabe? Então a gente tem que começar a entender da onde que vem isso, como isso afeta a nossa maneira de fazer ciência, como a Uhum, gente afeta a nossa concepção de mulher e de homem, como isso uhum, perpassa os nossos processos de socialização, que tipo de comportamentos a gente está valorizando, a gente está inferiorizando. uhum, Então, e a questão, né, se você for pensar orientação sexual, a questão masculina, então você tem aí, né, você tem, a Butler fala dessa heteronormatividade compulsória, né, de sexo, gênero e uhum, desejo, né, você nasceu uhum, com sexo masculino, você tem que, né, ser homem, você tem que ser heterossexual, você tem um eixo, né, de violência mesmo, né? uhum, Que para você tem que se comportar, né, nessa regra, né? E o que sai fora disso é patológico, é uhum, inferior. Então, novamente, né? A terapia, se perpassada por essas discussões que você está fomentando no seu grupo, no seu canal, não sei se assim se fala, no seu grupo, não sei, no grupo nosso aqui. no Nesse seu negócio. grupo, no seu grupo, essa nomenclatura tecnológica para mim é um pouco complicada, mas assim, das redes Chama o que sociais você quiser, virtuais. Carol. Só chama nós. Mas eu só queria assim destacar, assim, Priscila, a importância disso que você e o seu grupo está promovendo, sabe? Eu Uhum, acho que ainda, embora isso tenha mudado, no âmbito da psicologia, ainda a clínica é vista como a atividade que mais nos representa na profissão, né? uhum, Então, claro que tem havido uma diversificação disso, do uhum, profissional de psicologia estar trabalhando em diferentes contextos, mas ainda o contexto clínico é um contexto que tem um certo protagonismo dentre as possibilidades de atuação em psicologia, né? E uhum, uhum, historicamente ela também tem sido muito criticada pelo seu potencial de ajustamento, pelo seu potencial de uhum, manutenção do status quo, pelo fato de uhum, usar teorias que ajudam a propagar certas formas de desigualdade, das suas ferramentas, dos seus protocolos, acabarem
em última instância, se usadas de uma maneira irrefletida, perpetuando certos estereótipos, inclusive, de masculinidade, de feminilidade. Tem essa crítica, a gente tem que olhar para ela, a gente tem que enfrentá-la, mas também tem discussões, né, como essas que o seu grupo está fomentando, de você olhar a clínica como também trazendo mais para frente essa discussão das implicações ético-políticas da prática clínica, de que é possível, pela relação terapêutica, você atentar, não reduzir, mas você atentar para esses elementos de poder, de privilégio, desses, né, você ter essa perspectiva mais interseccional da relação terapêutica, né, de você fazer uma análise desse entrelaçamento de marcadores sociais na relação terapêutica, e como isso afeta, como essas análises podem ser emancipadoras para o cliente e para o terapeuta, para a terapeuta. Então, assim, a gente foca, né, como você chamou a atenção, o cliente, mas a gente também sai transformado na condição de profissional dessas relações, né? Então, embora a cultura... embora o comportamento individual, quando a gente nasce, já tem uma cultura aí, né? Quando a gente morrer, a cultura ela vai continuar, vai subsistir a Pelo nós. menos se tiver mundo, né? A gente espera que sim. Né? Se a gente espera, né? A cultura subsistirá a nós. Quando a gente faz esse tipo de análise, parece que as mudanças mais micropolíticas ou as mudanças individuais, parece que elas são tão pequenas, né? Mas quando a gente vai ver, o próprio Skinner fala, mas a cultura ela só sobrevive pelo comportamento dos indivíduos, né? Então, no nosso comportamento individual, eu sempre pergunto para as minhas alunas e para os meus alunos assim, que tipo de prática cultural você está fomentando com o teu comportamento? Porque você está, entre aspas, carregando essas práticas. Né? Que tipo de cultura você está ajudando a sobreviver com o seu comportamento? Que tipo de cultura você está ajudando a perecer com o seu comportamento? Eu quero que essa cultura machista pereça. Eu quero que essa cultura da dominação masculina pereça. Eu quero que uma cultura mais igualitária se fortaleça. Né? Então, acho que a clínica, quando ela é perpassada por essas questões, eu acho que ela tem um potencial transformador muito grande. E é partir do simples para o complexo, né? Talvez a gente agir no país não seja tão simples quanto agir com 30 indivíduos, mas a gente já começa a ter efeitos práticos, né? Não, com certeza. Quando você vai discutir um relacionamento abusivo, né? E depois essa pessoa ela vai construindo outras formas de relação não abusivas. Olha o potencial multiplicador que você pode ter, né? Nessas transformações individuais. Então, acho que a terapia, a clínica e outros contextos, eles podem ser assim potencializadores. A gente não pode menosprezar o potencial revolucionário desses contextos de atuação, sabe? Arrasou. Eu acho que agora a Thaís, desde que ela passou no concurso da Federal aqui, ela está se bandeando para o lado da psicologia social. A gente está tentando prendê-la pelo pé. E ela botou um comentário aqui que eu não acreditei. Falou que você está fazendo ela recuperar a fé no behaviorismo. Maravilhosa, tá resgatando a Thaís lá do meio da psicologia social. Tava só um braço para fora. Meu Deus, a Cláudia Oshino entrou, gente. Eu não tenho roupa para isso. Oi, Cláudia! A Cláudia também já veio aqui na Jaque. Oi, Cláudia! Seja bem-vinda. Então, assim, acho que é isso. É a gente pensar que o que a gente está fazendo, por exemplo, as meninas começaram o grupo, a Fêner, a Marinte, a Thaís, elas começaram porque, assim, a gente está num estado aqui extremamente patriarcal, com uma cultura patriarcal. E aí a gente pega
e começa a ver, quando a gente senta para conversar, que as demandas das nossas clientes se repetem. E aí, olha como isso foi transformador para a gente enquanto terapeuta. Aí a Marina foi numa Jaque, em Dourados, e apresentou o que ela vinha notando, porque a Marina é a grande coletora de dados que a gente tem. Ela apresenta lá. Eu vejo que tem um padrão de demanda dos meus clientes. A partir disso, ela começa a conversar com a Marina. Tem no seu também? Tem no meu também. Daí ela vem perguntar para mim, tem no seu também? Tem no meu também. Aí nasce o grupo, o ACFEM nasceu daí, que são analistas do comportamento que são feministas. Começou assim. Aí veio chegando, a gente tem aqui psicanalista, a gente tem advogada, a gente tem, o que mais aqui? Pessoal da psicologia sócio-histórica, que é bem forte aqui em Campo Grande, que vieram se juntando a partir dessa palestra da Fener. Que assim, a gente tem uma demanda parecida, individual, né? Então tá chegando aqui, o indivíduo que chega aqui e a gente fala, eu já vi isso. Aí você vai olhar, 90% das nossas clientes tem essa demanda. Então, eu acho que esse diálogo do feminismo com a clínica, ele está sendo igual você foi para o feminismo, né? Eu acho que nós, terapeutas, estamos sendo empurradas para o feminismo. Acho que a gente está sendo sugada para estudar o que essas diferenças estão marcando, né, no atendimento de mulheres. Uhum. Eu já falei isso para você quando a gente se encontrou pessoalmente. Eu lembro que eu falei uma coisa para você, eu vou falar de novo agora aqui publicamente. Não quero te constranger, mas eu acho que é oportuno eu falar. Manda. Tá? Vocês têm que escrever sobre isso. Porque isso que você falou agora, Priscila, é muito importante por uma série de motivos. Quando a gente vai estudar violência doméstica ou violência contra a mulher em outros contextos, a dificuldade da denúncia, né, perpassa muitas narrativas assim, olha, eu achei que eu era culpada, que eu devia ter feito alguma coisa, que isso acontecia só comigo, que eu fiz alguma coisa errada, que eu sou corresponsável, que eu fui responsável. Então você vê de onde que vem isso, né? Então, o que você está me mostrando a despeito das idiosincrasias, das características individuais, você está vendo um padrão numa certa demanda, que isso tem a ver com práticas culturais. Né? Então, eu acho esse ponto assim, muito importante porque na psicologia, algumas formas de entender o fenômeno psicológico mais, digamos assim, internalistas, veem os problemas da mulher como algo puramente individual. Individual. Né? Então, você vai olhar o problema num espectro individual, o teu encaminhamento vai ser individual, o problema, e você pode, nesse processo, culpabilizar, revitimizar, né? Tem uma série de efeitos aí dessa concepção estrita. A literatura feminista mostra isso, fazendo uma crítica das teorias psicológicas, né? Como algumas teorias essencialistas ou internalistas contribuem para essa concepção de que quando uma mulher vem com um problema, o problema está nela. O encaminhamento tem que ser nela. É no e do indivíduo esse problema. A gente falar que é contextual já é um caminho interessante, mas como eu disse em algum momento aqui, qual é a nossa concepção de contexto? A gente tem que alargar, não é só o contexto da história de vida, é perpassar esse contexto com outros contextos mais dilatados no tempo histórico, enfim. Então, quando você fala assim para mim, poxa, a gente tem uma demanda, ela está convergindo, né? Então, assim, entender que isso que você está passando, claro, tem aspectos da sua história de vida, mas isso se relaciona com uma prática cultural que está ali há um tempo e que isso está sendo transmitido por instituições, seja pela economia, pela família, pela religião, algumas religiões, enfim, pela educação.
né? Então, eu acho que, de um lado, você tira esse peso do indivíduo, isso é uma prática, né? Outras mulheres passam por isso também. E como que a gente faz para que essas práticas não se perpetuem mais? Então, por isso que eu falo, vocês têm que escrever sobre isso, né? Porque Alô, você, Fernanda. Saiu um artigo, Espíndola e sabe, Fê, 2020, fim da pandemia, gente. sistematizem essas demandas, né? Discutam essas demandas, como que elas instanciam algumas práticas culturais patriarcais ou de dominação masculina, e que isso é muito importante a gente dar visibilidade, né? E então você mostrar a natureza cultural desses problemas psicológicos, né, do lugar do feminino em determinadas culturas, né, dessa misoginia que perpassa a nossa cultura, dessa concepção de que a mulher é um objeto e que eu faço com o corpo dela é meu, isso é uma propriedade, né, de que a mulher não pode se destacar no contexto público, né, que ela então vai deixar de ser mulher. Então, assim, você tem uma série de elementos que, dependendo da demanda, da queixa, enfim, da condução, são aspectos que estão estreitamente relacionados com essa questão cultural, né? E a psicologia, eu vejo na literatura feminista, assim, como a psicologia está tendo um papel, embora eu acho importante, às vezes tímido, né? Por conta dessa questão de que o psicológico é necessariamente individual, as questões psicológicas estão dentro, as questões psicológicas, né? Então, eu acho que a gente tem modelos psicológicos que olham para o contexto, que situam num contexto mais amplo as questões psicológicas, e essa perspectiva relacional ela é muito importante para entender isso que você está falando. Eu acho que, então, essa análise que você fez, ela tem implicações não só teóricas, no sentido de você começar a mostrar que tem algumas demandas clínicas que se fazem entender, ou elas são elucidadas, olhando não só para o contexto da vida, da história ontogenético da pessoa, mas algumas demandas se fazem entender culturalmente, olhando para algumas práticas culturais, né? E como que isso tem implicações muito políticas, ético-políticas, agora em termos de encaminhamento, né? Sim. Do papel... Você falou do papel da loucura, né? Da patologização do feminino, né? Exatamente. Exatamente. Ai, Carol, foi maravilhoso, viu? Eu acho assim, eu não sei o que eu faço com a minha vida, eu não sei mais viver sem você. Você não pode parar de mandar textos pra gente. E agora eu não sei como é que vai ser sábado que vem sem live com a Carol. Meus sábados, a partir de agora, estão encerrados, eu vou mudar o nome, vai chamar outra coisa, porque não tem, meu sábado foi santificado para a live da Carol. Muito obrigada por aceitar nosso convite, foi maravilhoso receber você, sempre é muito bom, estamos te esperando de novo em Campo Grande, quando o mundo voltar a girar, e a gente ficou muito feliz, muito mesmo, de você ter aceitado o nosso convite. A gente realmente tem uma admiração muito grande pelo seu trabalho e a gente é uma prática que a gente tem tentado, enquanto grupo, tentar devolver esse feedback para as pesquisadoras que a gente admira, porque a gente sabe que não é fácil ser mulher na ciência. E às vezes a gente fica pensando assim, não, a Carol vai falar com a gente? O que a Carol vai falar com a gente? E aí quando a gente vem e convida, e assim, o frisson que deu nas meninas, e a gente brincando que não tinha roupa para a live hoje. Então, assim, é muito importante esse espaço de diálogo que a gente abre, porque eu acho que vai tanto para você ver o quanto que a gente admira seu trabalho do lado de cá, e também para a gente conversar, né? Estabelecer esse ponto de diálogo com você pelas telas, que agora a gente não está conseguindo fazer de outra forma. Então, assim, a gente ficou muito feliz, muito obrigada mesmo. A gente está, assim, feliz demais. O Dani já deu a ideia aqui, hein, Cláudia?
Próxima aí, a convidada é a Cláudia Oshiro, então a gente fica muito feliz em receber pessoas como vocês para trocar ideia aqui com a gente, o que é esse behaviorismo, essa análise do comportamento, o pragmatismo, feminismo, essa coisa toda que fica rondando a gente. Nossa, Priscila, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz com o convite. De verdade, como eu falei aqui no comecinho, essa troca, no final a gente vai produzir uma coisa diferente da qual a gente partiu. Você fez perguntas que eu nunca tinha pensado em explorar. Muito obrigada por tudo que você falou. Eu aprendi muito com você, sempre aprendo, assim... de verdade, eu não estou falando para ser legalzinha, não é isso não. Acho que você falou coisas aqui que foram muito importantes para eu ouvir e falei, nossa, realmente não tinha pensado dessa perspectiva e agradeço o grupo que você tem. Eu acho que esse espaço que vocês estão promovendo é muito importante. Eu acho que ainda tem também um eco de ciência moderna, um pouco essa da gente olhar para o contexto terapêutico ou clínico como um lugar que você não pode ter uma contribuição epistemológica. Você tem né? Tudo isso que você falou, as análises que foram feitas, que vocês fazem, isso é muito importante para a gente pensar não só a prática clínica, mas a ciência. Isso reverbera, a gente tem que ouvir isso. Então, esse grupo que você está promovendo, eu agradeço por ter podido fazer parte dessa conversa de alguma maneira. Fico muito feliz de saber que vocês estão com isso de uma maneira sistemática. Tem outras iniciativas na área, né? Então, saiu o livro sobre debates sobre feminismo e análise do comportamento. A gente apelidou ele de Bíblia. A gente está esperando a versão 2 da Bíblia, já estamos aguardando. Exato. Então, eu sei que tem o segundo volume aí engatilhado. Então, tenho visto várias dissertações, trabalhos de doutorado, capítulos de livro, apresentações de trabalho, grupos de interesse, coletivos, promovendo essa discussão. Eu fico muito feliz que isso está acontecendo, sobretudo no âmbito da análise do comportamento. A gente precisa feminizar a análise do comportamento, né? Tornar a análise do comportamento uma ciência mais empática, cooperativa, uma ciência mais solidária, uma ciência que pensa as questões políticas, o seu lugar na cultura, o seu lugar na sociedade. E acho que grupos como esse que você promove têm função. Então, eu estou realmente muito feliz de ter participado, muito feliz do convite. Espero que vocês me chamem outras vezes. Meu Deus, eu acredito muito, gente. É maravilhoso. A gente chama toda vez que você quiser vir. E muito obrigada por essa conversa. Eu só lamento dela ter sido tão rápida. Pois é, né? Acaba rápido. Eu, assim, eu sou realmente um dos artigos que eu penso, assim, como determinantes na minha história como psicóloga, foi no mestrado, quando o Lucas discute muito a questão do determinismo no mestrado, né? E quando ele passou aquele artigo do indeterminismo lá, eu começava a ler, eu falava assim, não, assim, eu terminava de ler, e aí chegou na aula, eu não vi a hora de chegar à aula, porque eu falei, eu entendi errado. A minha esperança é que eu entendi errado. E aí, eu não tinha entendido errado, eu tinha entendido certo. E aí eu fiquei feliz demais, assim, de ver, né, como que a gente é modificado a partir da ciência, desse contato com a ciência que a gente tem. Muito obrigada por tudo que você fez na minha vida. Então, assim, produza na velocidade correta, né? Não precisa produzir muito, que a gente quer você plena. A gente quer que você chegue na idade do Todorov, pelo menos. Então, a gente quer você bem plena para ser a nossa publicadora de ciência na análise do comportamento para a gente aí.
Muito obrigada, Priscila, por falar essas coisas. Ouvir isso para mim é muito importante. Às vezes a gente não tem noção do impacto que o nosso trabalho possa ter. Então, você falar essas coisas para mim é muito importante, assim, que o trabalho de alguma maneira fez alguém pensar sobre uma outra perspectiva. Então, de fato, eu que não tenho redes sociais, só tenho WhatsApp, só tenho Precisamos resolver WhatsApp. isso, Carol. Como assim você não tem redes sociais? Então, tenho WhatsApp, queria me livrar, mas não dá. Não dá, né? Então, assim, saber. Então, a gente não tem, eu não tenho muita ideia, assim, também desses impactos todos aí que você está falando. Então, assim, para mim é importante também ouvir isso. E muito obrigada por isso que você Maravilhoso. falou. Então, estamos aí à sua disposição. Acho que as meninas estão saindo com a mesma vontade que eu de fazer mais. Acho que foi uma conversa muito animadora. Eu sei que você não é coach e não quer ser, mas foi uma conversa muito inspiradora. Então, acho que depois a gente tem que fazer os 10 passos para ser feliz com o Carol. Porque assim, eu estou muito feliz, eu estou muito animada. Então, obrigada por essa tarde com a gente, por disponibilizar seu tempo. Muito obrigada por tudo que que você faz e o impacto que você tem na nossa vida. Muita luz aí para você, gratidão. Gratiluz por tudo que você faz. E estamos juntas. Espero que o mundo volte logo para a gente se encontrar em outros congressos por aí. Obrigada. Eu também espero e continuem fazendo isso e escrevam, produzam, pesquisem, falem, tudo isso é muito importante. Obrigada mesmo. Beijo na família. Obrigada por ter estado com a gente. Até a próxima. Vamos nos despedir. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau.